O apóstolo Paulo era um judeu que havia sido fariseu, porém morava no Império Romano, que era profundamente influenciado pela cultura grega. E essa é a pergunta central deste vídeo. Como Paulo se relacionava com esses três povos, judeus, gregos e romanos? Olá, eu sou Elon Marques e convido você a deixar seu like e se inscrever no canal. Todos os domingos a partir das 6 horas temos vídeo novo neste canal. Vamos lá para o assunto de hoje. Saulo de Tarso, também conhecido como Paulo, foi provavelmente a segunda pessoa mais importante do cristianismo, atrás apenas de Jesus. Paulo era um judeu da tribo de Benjamim e fazia parte da seita dos fariseus. Por isso, Paulo era um profundo conhecedor das escrituras e tradições do seu povo, e era tão zeloso pela lei que perseguia os cristãos. Porém, em uma de suas empreitadas para perseguir a igreja de Cristo, Jesus apareceu a ele e ele foi transformado de perseguidor a perseguido. De um homem que perseguiu os cristãos, passou a ser um dos mais importantes da pregação da mensagem do evangelho. Mas, a partir daí, qual foi a posição de Paulo sobre a lei e os costumes judaicos? Analisando suas cartas, nós chegamos a uma resposta para essa pergunta. Por Paulo ter tido a experiência na estrada de Damasco, ele passou a ser um judeu crente em Jesus. Ele nunca negou sua identidade judaica, mesmo quando estava entre os gentios. Porém, Paulo sempre resistiu e condenou qualquer tentativa de gentios se tornarem judeus ou se converterem ao cristianismo. Ou seja, Paulo era judeu por etnia, mas aquele que pertencesse a outro povo não deveria se tornar judeu para herdar as promessas de Israel. No judaísmo da época de Paulo existiam gentios que se tornavam judeus, conhecidos como prosélitos, adotando a religião judaica com suas leis e rituais e se circuncidando. Porém, para Paulo, o simples fato de você ter fé em Cristo já te faria parte desse povo da aliança, sem necessidade de circuncisão e adoção da lei. E assim, conforme foi chamado por Jesus, ele anunciava essa mensagem a todas as pessoas que não eram judias e as convidava para serem herdeiras das promessas de Deus feitas a Abraão e cumpridas em Jesus. Paulo reinterpretava as escrituras judaicas à luz de Jesus Cristo. Assim ele via em Jesus, em sua vida, morte e ressurreição, o cumprimento das promessas feitas a Israel na antiga aliança. Então todos os que não eram judeus ou se converteram por meio da pregação de Paulo, adotaram a crença em um único Deus e se tornaram pela fé, e não mais pela fidelidade à lei, filhos de Abraão. Se os gentios eram filhos de Abraão, eram perante Deus iguais aos judeus. Mesmo assim, Paulo defendeu e ensinou às suas igrejas práticas e princípios das escrituras judaicas, como o monoteísmo judeu, a crença em um Messias Salvador, a proibição da idolatria, a proibição da imoralidade sexual, e considerava os textos sagrados de Israel como sagrados para a igreja. O pensamento de Paulo e as coisas que ele pregava causaram ao mesmo tempo uma continuidade e uma ruptura com o judaísmo. Essa ruptura ou descontinuidade se manifesta em vários ensinamentos seus, como o fato de Paulo ter considerado lixo todos os privilégios que ele tinha por ser fariseu. Paulo não se via mais no judaísmo e considerava que, estando no Messias, as diferenças étnicas são anuladas. Paulo afirma que os crentes em Jesus, o que inclui ele próprio, morreram para a lei. Em outra passagem, o apóstolo Paulo diz que os que se apoiam na lei estão debaixo da maldição. Paulo acreditava que o problema da humanidade não poderia ser resolvido pela observância da lei de Moisés. Além disso, o monoteísmo de Paulo tinha uma diferença do monoteísmo judeu. No monoteísmo de Paulo, havia Jesus Cristo. Ou seja, ao mesmo tempo que Paulo acreditava que existia apenas um único Deus, Paulo também incluía Jesus dentro deste monoteísmo. Paulo defende que judeus e gentios podiam comer juntos, algo que era muito controverso no judaísmo do Segundo Templo. E até ensina que os cristãos podem comer comida sacrificada aos ídolos, pois os ídolos não são nada, como ele mesmo diz. Todos esses ensinamentos colocam Paulo em ruptura com o judaísmo, tanto que ele foi perseguido por muitos de seus compatriotas judeus por supostamente pregar doutrinas erradas. Mas não é possível afirmar que Paulo rejeitava a lei de Moisés. É mais provável que ele rejeitasse a lei para alguns fins, como por exemplo, a salvação por meio dela. Porém, como já foi dito, Paulo considerava as escrituras judaicas como sagradas para a igreja, além de considerar a lei uma profecia que apontava para a nova aliança. Então, no ensino de Paulo há elementos de continuidade com o judaísmo, mas também há elementos de descontinuidade, que são bem evidentes. Como diz o estudioso britânico John Barclay, Paulo era um judeu anômalo, pois era opositor da religião helenística e pagã, ao mesmo tempo em que fez uma releitura do judaísmo à luz de Cristo. Podemos dizer que o mundo se dividia em três para Paulo: o mundo judeu, o mundo gentil, que incluía todos os que não eram judeus, e a Igreja de Cristo, comunidade da Nova Aliança. É isso que percebemos em sua declaração na primeira carta aos Coríntios. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a Igreja de Deus. Veja como ele classifica as pessoas em três categorias. E quanto aos gregos? Qual era a relação de Paulo com os gregos e com a cultura grega? Primeiramente, temos que entender que o mundo em que Paulo viveu era profundamente influenciado pela cultura grega, conhecido como mundo helênico, desde que um homem chamado Alexandre o Grande dominou aquela região. Por mais que inicialmente os
judeus resistiram à oposição cultural dos gregos na época de Paulo, todos já haviam recebido alguma influência da cultura helênica. Os romanos, que eram os dominadores do tempo de Paulo, também eram profundamente influenciados pela cultura grega. A língua materna de Paulo era de origem helênica, o que possibilitava se comunicar com praticamente qualquer pessoa dentro do Império Romano. Paulo nasceu e cresceu em Tarso, na Cilícia, um local conhecido por suas escolas e filósofos. É bem provável que Paulo tenha tido contato com a filosofia, literatura e retórica helenística. E, inclusive, Paulo faz algumas referências a pensadores helenísticos em seus escritos e sermões. Ele cita um provérbio atribuído a Eurípides: as más conversações corrompem os bons costumes, e Lucas registra Paulo citando o poeta estoico Árato, quando pregava no Areópago. Mesmo assim, Paulo era crítico da filosofia, como vemos em várias passagens de suas cartas. Vários de seus ensinamentos eram muito semelhantes aos de uma corrente filosófica popular na época chamada de estoicismo. O objetivo do estoicismo, de forma resumida, era a formação moral, cultivar a virtude e vencer os vícios, buscando domínio próprio e harmonia com a natureza. Assim, ideias como domínio próprio, a luta interna do ser humano e valores como amor, bondade e virtude se aproximam de conceitos estoicos. Todas essas ideias estão presentes nas cartas de Paulo. Porém, o Deus em quem Paulo cria, sua fé e seus objetivos eram essencialmente diferentes e até rivais do estoicismo. E sobre os romanos? O que Paulo pensava sobre o Império Romano e seu domínio? O Império Romano dominava todas as terras banhadas pelo mar Mediterrâneo e trazia uma relativa paz e liberdade, inclusive de culto, aos seus súditos, ao mesmo tempo em que promovia a adoração e devoção aos imperadores e não tolerava rebeliões. Mas o que Paulo achava desse império? Analisando suas cartas, é mais provável que Paulo tenha tido uma posição moderada, ou seja, ele dificilmente se envolveu em rebeliões contra o império, até porque dentro da igreja havia membros da elite romana e pessoas influentes. Além disso, Paulo ensina os cristãos a serem sujeitos às autoridades, afirmando que foram designadas por Deus. Por outro lado, Paulo dá sinais de oposição à ideologia imperial e ao culto ao imperador. Os títulos que ele atribui a Jesus, Senhor, Salvador e Filho de Deus, lembram diretamente os títulos usados para o imperador romano. Para Paulo, Jesus é o verdadeiro Senhor do mundo e voltará para consumar seu reino e derrotar toda a maldade e idolatria, seja ela romana ou não.